Bom, estamos aqui com Adrien. Coloca o Adrien para a gente, por favor, Áquila. Adrien, muito bom estar com você mais uma vez. Obrigado, prazer é meu. E, gente, para alguns alunos mais antigos, agora já pastores, eles tiveram a oportunidade, o privilégio de serem alunos do Adrien em Homilética, aqui no SPS. O Adrien, ele já comentou um pouco ontem, mas ele é responsável, acho que, não só por formar muitos seminaristas, muitos pastores desses últimos anos aqui no SPS, mas ele também trouxe para muita discussão do sermão narrativo para a gente e fomentou isso quando poucas pessoas estavam falando disso aqui. Então, eu acho que tem muita coisa legal aqui para a gente aprender com o Adrien. E, Adrien, fica à vontade, espaço aqui para você trazer para a gente mais uma palestra. E queria só lembrar o pessoal, gente, mesmo esquema, continue mandando as perguntas aqui, depois a gente vai ter um tempo para responder junto com o Adrien aqui. Tá bom, Adrien? Fica à vontade. Legal, obrigado, João. Quero agradecer o SPS pelo convite, da JOG, também o Juliano, meu amigo, que ajudou a organizar esse encontro. Edições Vida Nova, que traduziu o livro do Paul Scott Wilson, eu estou muito feliz por causa disso, feliz mesmo, porque tenho certeza que esse material vai ajudar muitos pregadores a se desenvolver na prática da pregação. E eu estou aqui com essa incumbência, né, de falar por último, depois de tanta gente boa ter falado já e ter trazido tantas coisas legais para a gente sobre pregação. E eu tenho um tema que foi me dado, que é contextualizando o evangelho com integridade e relevância. E eu podia dizer o seguinte, olha, de maneira curta e direta, aplique tudo aquilo que você já ouviu até agora, que você vai contextualizar o evangelho com integridade e relevância, porque a gente ouviu muita coisa boa até agora. E eu espero poder contribuir um pouquinho com essa discussão através daquilo que eu tenho para falar hoje para vocês. E eu começo a falar sobre pregação, que é algo que está no meu coração, algo que assim me faz me sentir apaixonado por isso, porque é algo especial no coração de Deus. E eu trago sempre comigo aquele texto de 1 Coríntios 1:18, que diz que certamente que a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Versículo 21, visto como na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. O que a gente faz é um trabalho de louco, mas Deus escolheu esse trabalho da pregação para alcançar aqueles que estão sendo salvos. E esse é um privilégio que a gente tem, e isso sempre me motivou. Falar, ensinar, conversar sobre pregação e colocar no coração dos alunos, que foram meus alunos, hoje são pastores, esse desejo por pregar e pregar com relevância, pregar de maneira com integridade, contextualizando o evangelho. A primeira definição de pregação que eu ouvi na minha vida foi dada pelo meu saudoso e querido professor Joás Dias de Araújo, na primeira aula de homilética no Seminário Presbiteriano do Sul, lá nos anos 90, e naquela ocasião, na primeira aula, ele usou uma citação de Karl Barth, e ele que definia a pregação da seguinte maneira, eu vou ler aqui a definição de Karl Barth, que foi usada pelo Joás Dias de Araújo. E só um parênteses, o Joás Dias de Araújo é uma daquelas pessoas fundamentais na minha formação e do despertamento desse dom e desse amor pela pregação, porque ele pregava com paixão. E eu lembro até hoje das pregações dele com aquele paixão e também com capacidade intelectual, e isso foi muito legal. Mas o Karl Barth, na definição dele, ele diz assim: a prédica é a tentativa ordenada à igreja de servir a palavra de Deus através de uma pessoa vocacionada para tal fim, e isto de modo que um texto bíblico seja explicado em fala livre a seres humanos da atualidade como algo que lhe diz respeito e como anúncio daquilo que eles têm de ouvir do próprio Deus. Essa definição do Karl Barth, citada pelo Joás, há muito tempo atrás, ela toca diretamente no tema da nossa conversa de hoje, que é contextualizando o evangelho com integridade
e relevância. A gente pode emprestar as palavras do Barth nessa definição de pregação para entender que contextualizar o evangelho com integridade e relevância significa explicar o texto bíblico, ou seja, o evangelho, em fala livre a seres humanos da atualidade, ou seja, contextualização, como algo que lhe diz respeito, aí entra a questão da relevância, e como anúncio daquilo que eles têm de ouvir, ou têm que ouvir, do próprio Deus. A palavra de Deus, aí entra a integridade. Teoricamente, eu acredito que essa é uma boa definição sobre o que é contextualizar o evangelho com integridade e relevância. Mas a questão prática que nos interessa aqui nessa palestra é como fazer isso? Como pregar o evangelho com integridade, de forma relevante e contextualizada. E aí, com o objetivo de ser o mais prático possível, nesse pouco tempo que nós temos, eu gostaria de sugerir 3 tarefas que eu considero fundamentais para contextualizarmos o evangelho com integridade e relevância. Eu vou falar dessas 3 no tempo que eu tenho aqui. A primeira delas é compreender o texto, compreender o contexto para o qual nós pregamos, e aí eu vou até lembrar de quem já ouviu de outros palestrantes que vêm só a corroborar com aquilo que eu tenho para dizer. Segundo, estudar o texto com as perguntas certas na mente. E terceiro, preparar um sermão para ser visto pelos ouvintes. Então vamos começar com a primeira etapa, com a primeira tarefa, que é procure compreender o texto, procure compreender o contexto para o qual você está pregando. Aqui vale lembrar a famosa frase também reputada Calbart, que diz que todo pregador deve pregar, deve ter a Bíblia numa mão e o jornal na outra. Eu acho que se Barth estivesse vivo hoje, além do jornal, ele ia provavelmente incluir os sites de notícias, as redes sociais. E como nós vimos ontem na palestra do Emílio Garófalo, quando ele falou sobre a importância de entendermos a cultura das pessoas para as quais estamos pregando, ele ressaltou algumas ações práticas para que a gente possa entender esse contexto para o qual nós estamos pregando. Ele falou sobre conversarmos e observarmos as pessoas, ele falou sobre estarmos cientes das vozes mais relevantes na nossa sociedade, mesmo que a gente não concorde com elas, mas estar ciente delas e procurar entender por que as pessoas pensam e agem de um determinado modo. A ideia aqui é que o primeiro movimento do pregador para ser relevante deve ser identificar quais são as necessidades ou as perguntas que as pessoas em sua congregação, em seu contexto, na sua cidade, que elas estão vivenciando e que estão fazendo. Quais são as necessidades delas e quais são as perguntas que estão lá no coração delas. Então, a partir dessa percepção, o pregador pode mover-se na direção da palavra de Deus em busca de respostas. Essa percepção do contexto dos ouvintes ele é fundamental para que a pregação seja relevante. E vai ao encontro um pouco do que o Felipe falou na primeira palestra de hoje, né, dos 3 fatores que interagem na pregação, que é o pregador, o texto bíblico e o ouvinte. E é possível também fazer o movimento contrário, claro, ou seja, selecionar um texto primeiro, desde que o pregador não perca de vista a importância de compreender quais são as possíveis perguntas que esse texto está respondendo no mundo de hoje. Deixa-me dar um exemplo prático da importância dessa relação com as pessoas e conhecer o contexto das pessoas. Em uma das reuniões semanais que a gente tem feito aqui na nossa igreja, claro, online, por causa da pandemia, a gente, por conta dessa necessidade do isolamento social, uma das senhoras que vive, que é membro da igreja, mas vive sozinha, e ela não está podendo receber a visita da filha, nem dos netos, ela, por conta do risco de contágio, claro, ela disse que ela estava experimentando uma crise de ansiedade muito grande por causa da solidão. Quando eu vi ela compartilhando isso no momento de pedidos de oração, isso me acendeu a luz de um problema que poderia estar atingindo muitas pessoas da igreja e da cidade nesses tempos de pandemia. Claro, a gente fica ansioso com essa situação. E a partir dessa necessidade, eu senti no coração que eu devia trazer uma palavra no meu sermão sobre ansiedade. E, então, essa necessidade me levou para o texto bíblico
na palavra de Deus, eu fui para a palavra de Deus em busca de respostas, e eu preparei uma devocional baseada em Filipenses 4:6, que diz: não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pelas orações e súplicas, com ações de graça. É a Bíblia que vai me dar o conteúdo do qual eu devo pregar. É a Bíblia que vai determinar o que eu vou dizer sobre o problema identificado no contexto para o qual eu vou pregar. Mas quando eu levo em consideração o contexto no qual eu prego, a chance de eu ser relevante é muito maior. Então, esse é a primeira sugestão que eu faço para quem quer ser relevante, é procurar compreender o contexto para o qual você está pregando. O que está acontecendo ao seu redor? A segunda postura, ou a segunda tarefa que eu gostaria de sugerir para quem quer pregar o evangelho com integridade e de maneira relevante, é estudar as escrituras com as perguntas corretas na sua mente para fazer para o texto bíblico. O estudo do texto bíblico é fundamental para que a pregação seja íntegra, para a integridade da pregação. Outro aspecto abordado nessa conversa que nós já ouvimos. Por isso, o pregador deve se dispor de todas as ferramentas exegéticas e hermenêuticas disponíveis para fazer uma interpretação íntegra das Escrituras. Só que não adianta você ter boas ferramentas exegéticas, hermenêuticas, se você não sabe quais são as perguntas que devem ser feitas para o texto. O que você está investigando no texto bíblico? Para que a gente alcance o nosso objetivo de pregar o evangelho com integridade e, ao mesmo tempo, nós sermos relevantes, eu queria sugerir que todo pregador estude o texto com pelo menos 3 perguntas na mente. Lógico, você pode ter muito mais perguntas, mas existem, no meu ponto de vista, 3 perguntas que tornam a sua pregação, além de íntegra, relevante. A primeira delas é: qual que é o problema revelado na passagem bíblica, no texto bíblico? O Brian Chappell, no livro Pregação Cristocêntrica, ele explica que toda passagem bíblica, direta ou indiretamente, lança luz em aspectos da condição humana caída. Ou seja, todo o texto bíblico aponta direta ou indiretamente para um problema, um conflito humano. E o Paul Scott Wilson, ele falou isso ontem, e está no livro dele, ele esclarece que esse problema diz respeito à falha humana em viver de acordo com a vontade de Deus, as consequências dessa atitude, os danos causados pelo pecado, tanto para o relacionamento do ser humano com Deus, como para o relacionamento do ser humano entre si e com a criação. Então, a identificação desse problema no texto bíblico, ela vai dar para a gente a razão pela qual o texto foi escrito e a razão pela qual eu devo pregar. A identificação desse problema, ele deve ser, então, para o exegeta, para o pregador, quando ele está estudando o texto, ele deve procurar indicar esse problema através de uma ideia clara, completa, uma proposição, uma afirmação. Indica lá, ó, o problema que eu estou vendo aqui, principal é esse, e escreve o problema. E essa identificação dará ao pregador, então, como eu disse, a razão para o sermão. Ou seja, por que ele deve pregar esse texto, ou ainda, qual que é a necessidade desse texto e da pregação dele. Então, o problema. A segunda pergunta que eu tenho que fazer para o texto, eu tenho que investigar, é o que Deus está fazendo nesse texto, ou no contexto, em relação a esse problema. E nas 4 páginas do sermão, o Paul Wilson chama isso de graça. Assim como todo texto ele lança a luz sobre um problema, ele também lança a luz sobre a ação graciosa de Deus na direção dos seus filhos, do seu povo. Podemos chamar essa intervenção divina de graça, é a graça de Deus. A graça é, portanto, a boa nova em resposta ao problema apresentado e identificado no texto bíblico. A graça é a ação salvadora, redentora de Deus, que motiva, que capacita o seu povo para enfrentar o problema, para corrigir o problema. É também o julgamento, muitas vezes, do pecado, e a disciplina de Deus. A disciplina de Deus também é graça se ela existe para promover o que? A restauração. Essa abordagem do texto é fundamental para a integridade da mensagem, pois a resposta para essa pergunta, o que Deus está fazendo no texto, ou
ou no contexto, ou por trás do texto, ela vai fazer com que a gente prepare sermões que sejam teocêntricos. Nós estamos trazendo Deus para o foco, ou estamos colocando um foco em Deus. E na teologia da pregação, nós temos que entender que a palavra é a palavra de Deus, e ele tem que ser o personagem principal da nossa pregação. O que acontece em muitos sermões que eu já escutei, que eu escuto, é que Deus às vezes aparece na mensagem apenas como um ator coadjuvante. Muitas vezes, apenas no final da mensagem, sendo descrito com palavras abstratas ou teológicas. Mas quando abordamos o texto em busca do que Deus está fazendo nele, ou em seu contexto, encontramos Deus em ação, Deus agindo, Deus ativo, Deus engajado na história. E é esse Deus que devemos apresentar em nosso sermão. Um Deus ativo, engajado, com os braços estendidos. Além do mais, essa é a melhor maneira de fazermos também uma ponte cristocêntrica no sermão, pois os feitos de Deus no texto bíblico podem facilmente serem vistos também no ministério de Jesus no Novo Testamento e, consequentemente, em nosso contexto hoje, através do Espírito Santo. Por exemplo, deixa eu dar um exemplo aqui sobre isso, né? Por exemplo, vamos pensar na história de Noé. Todo mundo conhece a história de Noé. Facilmente, estudando o texto bíblico, a gente vai encontrar o problema, ou seja, o texto revelando a condição humana caída, né? E quando você lê lá em Gênesis 6, versículo 5, nós temos um bom indício de qual é o problema. Lá Gênesis 6, 5 diz que Deus viu a maldade do homem, que ela se multiplicava sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração, do coração do homem, eram maus, continuamente. E nós conhecemos o desenrolar da história. A humanidade era má. E a pergunta, então, tá aí o problema, mas o que Deus está fazendo em relação a esse problema? Né? E o que Deus faz em relação a isso? E o estudo mais profundo dos versículos seguintes, dos capítulos seguintes, da história, dessa trama, desse enredo que envolve Noé, o dilúvio, vai levar a gente a uma conclusão muito clara da ação de Deus. Depois de você estudar o texto, os versículos, entender lá o contexto histórico, literário, a estrutura literária da passagem, e você analisar, usar todas as suas ferramentas exegéticas, você pode chegar à conclusão de que nesse texto, nessa história, a graça é a seguinte, que Deus está salvando o justo, Noé, no caso, em meio ao julgamento do pecado da humanidade. É isso que Deus está fazendo, Deus está preservando a humanidade, Deus está salvando o justo, em meio ao julgamento da humanidade. Isso é graça. Deus não está acabando com tudo, ele está promovendo uma salvação para a humanidade. Ele está julgando o pecado, mas ele também está restaurando a humanidade. Ele começa tudo de novo com Noé. E a ponte cristocêntrica ela é imediata, pois o que é o Evangelho? O Evangelho é as boas novas de que em Cristo, Deus está salvando o pecador. Deus, em Cristo, está justificando o pecador em meio ao julgamento do pecado. Ou seja, aquele que crê em Jesus, ainda que morra, viverá, não será condenado, não será julgado. Você percebe, então, quando eu respondo essa pergunta, qual que é a graça no texto? Ou seja, o que Deus está fazendo no texto, ou por trás do texto, em relação a esse problema que eu identifiquei? Eu tenho aqui uma ponte hemenêutica, também para aplicação. E aqui vai uma dica aqui. Nós temos aqui, quando a gente descobre na investigação do texto qual que é o problema e qual que é a graça, o problema se refere ao ser humano, a graça a Deus. Olha que interessante. A teologia nos ensina que a natureza de Deus é imutável, não é verdade? Então, se eu identifico a ação de Deus lá no Antigo Testamento, lá no texto bíblico, essa ação que revela quem é Deus, a natureza de Deus é uma boa chave hermenêutica para a aplicação que eu vou fazer hoje no meu sermão, porque Deus é o mesmo lá no passado e ele é o mesmo hoje. E a mesma coisa em relação ao ser humano. A natureza humana é a mesma. Os pecados podem variar, os problemas podem variar, mas aquilo que gera o pecado, a desconexão no passado, são as mesmas coisas que geram hoje. E aí a gente tem duas
eu chamo de duas chaves hermenêuticas para a gente atravessar esse abismo cultural, esse abismo de época, de língua, né, do antigo, do texto bíblico para o mundo contemporâneo. Claro, com as demais ferramentas exegéticas e hermenêuticas. Então a pergunta aqui é: o que Deus está fazendo no texto ou no contexto em relação a esse problema? Né? Essa é a pergunta, a segunda pergunta. E a terceira pergunta é: qual que é a resposta esperada dos que estão recebendo esse texto? Qual que é a missão esperada? Qual que é a ação que o texto quer provocar naqueles que estão recebendo esse texto? E a resposta do ouvinte, do leitor, ou a missão, como eu também gosto de chamar, o Paul Scott Wilson chama no livro das 4 páginas, diz respeito ao propósito da passagem na vida dos primeiros destinatários e, consequentemente, na nossa vida. É a resposta esperada deles diante do problema e da constatação da graça. São as atitudes que o povo de Deus deve tomar diante do problema e da graça. Às vezes, essa missão ela está explícita no texto. Por exemplo, nas cartas de Paulo, quando tem as exortações, está muito claro: rogo-vos, pois, que andeis de modo digno da vocação a que fosse chamado. Está aí, está claro qual que é a missão. Às vezes a missão ela não está clara, explícita no texto, mas ela é subentendida, como, por exemplo, quando a gente lê a história do cego Bartimeu e a gente percebe como que aqueles seguidores de Bartimeu não tinham compaixão de Bartimeu, mas Jesus, cheio de compaixão, transforma a vida de Bartimeu. E esse texto, com certeza, nos leva, como ouvintes, a sermos tocados por Deus, a termos um coração cheio de compaixão por aqueles que sofrem. Então, segundo a abordagem aqui minha hoje, né, minha sugestão é que você estude o texto bíblico, aplique as suas ferramentas exegéticas, hermenêuticas, com as perguntas certas. E entre elas, para mim, para você ser íntegro com o texto e também ser relevante para quem você está pregando, essas perguntas são: qual que é o problema, qual que é a graça e qual que é a missão? Ok, a terceira dica, terceira ação, terceira abordagem que vai me ajudar a contextualizar o evangelho com integridade e com relevância. Ele vai ser íntegro porque a minha pregação é fruto desse estudo bíblico. Na verdade, é o texto que vai dizer para mim o que eu tenho que falar. Então, à medida que o meu sermão ele está conectado, ele é uma expressão de uma interpretação honesta do texto bíblico, ele é íntegro. Agora, como ser relevante, como contextualizar isso na vida dos ouvintes? E aí eu sugiro que a gente prepare um sermão para ser visto. Quando preparamos o sermão, temos que ter em mente que pregamos para uma geração fortemente orientada pela imagem. O pregador contemporâneo, né, ele precisa considerar essa grande transformação tecnológica na comunicação ocorrida nas últimas décadas. Tem um livro do Nelson Kirsten, antigo, que já há muito tempo atrás, quando eu era estudante, ele fazia uma citação dizendo que em termos de técnica de iluminação, se comparar o desenvolvimento da técnica de iluminação com a técnica da pregação, o sermão é equivalente à lâmpada de lampião, porque a gente continua pregando igual, naquela época, né? Um pregador num púlpito, uma plateia, usando metodologia moderna. Isso ele falava já em 1990, 1980. Mas hoje o mundo mudou. O mundo mudou muito por conta dessa explosão do desenvolvimento tecnológico, da comunicação que ocorreu nas últimas décadas. E o sermão, que é o meio de comunicação verbal, não pode desconsiderar a necessidade que os ouvintes têm hoje de enxergar aquilo que está sendo pregado. Pois as pessoas, na pós-modernidade, elas ouvem com os olhos. Eu vou repetir, as pessoas na pós-modernidade, elas ouvem com os olhos. E isso não significa necessariamente você projetar imagens em uma tela durante a sua pregação usando PowerPoint. Não é isso. Eu estou falando de projetar imagens na mente daqueles que estão ouvindo o seu sermão. Por isso, a pregação narrativa,
ela tem ganho mais espaço nos dias de hoje, principalmente na América do Norte. No Brasil é interessante, a nova homilética ela já tem 70 anos. Os desenvolvimentos da nova homilética, da pregação narrativa, já tem 70 anos, mas parece que ainda no Brasil, nos meios mais tradicionais, ela ainda não é uma realidade. Mas ela tem ganho espaço, porque os princípios narrativos, quando aplicados no sermão, ajudam a criar imagens na mente dos ouvintes, de forma que os ouvintes podem ver, escutar os personagens bíblicos ver e escutá-los, né, como pessoas reais, com as quais é possível com que eles se identifiquem. Isso faz com que os ouvintes possam vivenciar o sermão e não apenas refletir teologicamente naquilo que eles estão ouvindo, mas experimentar o sermão. Assim, a forma do sermão, mais do que nunca, ela passou a ter um papel fundamental na pregação, como já explicou Fred Craddock, um dos pregadores da nova homilética. Ele falou certa vez que a forma não é a forma não é uma simples estrutura, um cabide ou uma linha sobre a qual alguém despeja a sua apresentação, mas a forma por si só é ativa, contribuindo efetivamente com aquilo que o pregador deseja dizer e fazer. Às vezes, não menos persuasiva que o próprio conteúdo. Aqui vale fazer uma observação sobre a pregação expositiva. Eu acho que vale a pena fazer um parênteses aqui. Pregar narrativamente não significa deixar de ser expositivo. Eu gostei muito do que eu vi ontem do reverendo Augusto Nicodemos, na fala dele. Ele falou o seguinte, que a pregação expositiva não é um método, mas uma atitude na qual você considera as Escrituras, que as Escrituras são a palavra de Deus, é ela que determina o que Deus tem para dizer a nós. Assim, devemos ler o texto, entendê-lo, apresentar as ideias centrais do texto e aplicá-las na vida dos ouvintes. Ou, em outras palavras, ser expositivo é mais uma questão de conteúdo e abordagem do texto bíblico do que de formato, de estrutura homilética do sermão. Eu vou falar uma coisa aqui. Você pode pregar um sermão clássico com introdução, introdução, explicação, tema, argumento ponto 1, ponto 2, ponto 3, cada argumento ter A, B, C e a conclusão, e não necessariamente ser expositivo. Ou pode, se você realmente trazer a verdade do texto, se você aplicar o texto bíblico. E você pode usar uma estrutura homilética narrativa, que não usa pontos, mas usa movimentos, e ser extremamente expositivo, quando você traz o texto, as verdades do texto que você estudou, vivas na vida dos seus ouvintes. Nesse aspecto, o recém-lançado livro do professor Wilson, que foi sorteado aí, não sei se os ganhadores já apareceram, senão a gente sorteia de novo mais tarde, nos ajuda a pensar um pouquinho melhor no sermão narrativo, porque a metodologia dele, das 4 páginas, como ele mesmo disse, ela é narrativa, mas ela também é uma crítica à nova homilética, naquilo que a nova homilética se descolou da teologia e da exposição bíblica. É uma proposta homilética que pode nos ajudar a aplicar princípios narrativos no preparo de nossos sermões e nessa tarefa de organizar o sermão de uma forma mais própria para ser vista. Esses princípios podem ser usados até mesmo nos sermões clássicos, de 3 pontos. Os princípios devem ser usados. Eu mesmo, quando eu prego, eu não faço todo o meu sermão seguindo rigorosamente as 4 páginas na sequência, mas em todo sermão que eu prego, se você assistir, você ouvir o conteúdo, a graça e o problema vão estar presentes, e a exposição bíblica e a aplicação estarão presentes. E a maneira como eu tento construir o meu texto, ele é baseado também em princípios narrativos. E um dos princípios fundamentais, que eu acho fantástico e vale a pena ressaltar aqui, é que a pregação narrativa, ela procura mostrar aquilo que nós estamos afirmando. Então, coloque na sua mente, antes de você afirmar, fazer uma afirmação teológica, mostre isso através da narrativa. O que isso quer dizer? Mostre o que você está afirmando. É muito comum nos sermões a gente fazer afirmações teológicas e abstratas
a respeito do texto e do próprio Deus. Por exemplo, é muito comum a gente dizer, Deus nos ama, Jesus salva o pecador, a graça de Deus é maravilhosa, ou ainda fazemos algumas exortações, como precisamos andar de modo digno da vocação que fomos chamados, ou devemos amar uns aos outros, devemos perdoar uns aos outros. E nada de errado com essas afirmações, elas são teologicamente corretas, bíblicas, e são relevantes, mas elas não produzem imagens na mente dos ouvintes. E, consequentemente, o impacto dessas verdades pode ser limitado. É claro que eu não estou aqui desconsiderando a ação do Espírito Santo, que usa a nossa palavra de uma maneira que nem a gente consegue entender. Mas o desafio nosso como pregador é fazer com que os ouvintes vejam essas verdades de forma concreta e vivenciem essas verdades na vida deles. Antes de dizer que Deus ama o pecador, a gente precisa mostrar Deus amando o pecador. Antes de dizer que Jesus salva o perdido, precisamos mostrar Jesus salvando o perdido. Deixa eu dar um exemplo prático disso. Todo mundo conhece a história de Zaqueu, de Lucas 19, de 1 a 10. É interessante que a história termina com uma afirmação teológica, a conclusão, a ideia central da história, que é o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Essa é a afirmação teológica relevante. Perceba que essa afirmação ela é feita, no entanto, depois do evangelista, depois de Lucas, mostrar isso acontecendo na vida de Zaqueu. Né? Ele primeiro mostra Jesus buscando, mostra Jesus se relacionando com Zaqueu. Antes dessa afirmação, ele mostra a verdade. Ou seja, que Jesus para debaixo da figueira, Jesus pede para Zaqueu descer, Jesus diz que vai entrar na casa dele, Jesus dizendo que hoje houve salvação. Ele mostra isso primeiro e depois ele conclui. Agora, quando a gente mostra essa história, ao mostrar essa e outras histórias, a gente precisa projetar essas imagens na mente dos ouvintes quando estamos pregando. Permitir que os ouvintes se encontrem com os personagens, para que eles vejam a história acontecendo diante dos olhos deles e se sintam completamente envolvidos por ela. Como que a gente faz isso? Eu queria dar algumas dicas simples, mas que podem fazer toda a diferença entre ser concreto ou ser abstrato na pregação. Vamos lá, então. Algumas dicas. Ao contar uma história, quando você está recontando uma história, seja narrativa, um texto narrativo, ou seja mesmo uma carta de Paulo, quando você tem todo o contexto, você pode construir um cenário a partir do contexto. Então, as dicas são, use frases curtas. Não crie parágrafos longos. Use frases curtas. Use verbos na voz ativa. E, de preferência, conjugados no presente. Assim você faz com que a história aconteça na mente do seu ouvinte naquele momento em que ele está ouvindo. Escolha palavras concretas e evite as abstratas. Eu sempre brinco com os meus alunos, brincava, né? Uma coisa é dizer assim, olha, eu estava com fome e comi uma bela refeição. As pessoas não estão enxergando nada, só sabem que eu comi uma bela refeição. Outra coisa é dizer assim, eu estava com muita fome, cheguei em casa e tinha uma lasanha bolonhesa, com aquele queijo derretido. Você percebe? Você provavelmente está vendo a lasanha agora e está com fome. Então, palavras concretas criam imagem na mente dos ouvintes. Coloque palavras na boca dos personagens, não longos discursos, mas coloque as palavras, como, por exemplo, no caso de Zaqueu, Jesus para debaixo da árvore e diz, Zaqueu, desce depressa. Quando eu ponho palavras na boca do personagem, eu dou vida para esse personagem. Isso ajuda as pessoas a enxergar o personagem. Evite longas descrições, porque não é um livro. Né? Em livros, a gente, às vezes, em romance, às vezes passa 20 páginas na mesma cena. Tá? Mas nosso sermão, ele é falado. Então, tem que ser dinâmico. Então, evite longas descrições. Ofereça aos ouvintes alguns detalhes visuais para ajudá-los a enxergarem as cenas. Então, essas são algumas dicas que tornam o sermão visível, visual. Deixa eu aplicar isso, já que a ideia é dar exemplo, deixa eu aplicar isso na própria história de Zaqueu. Se você pegar o Lucas 19, os versículos 5 e 6, vou pegar só um trechinho da história de Zaqueu. Está escrito assim, Zaqueu, está escrito assim, quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e lhe disse, Zaqueu, desça depressa, quero ficar em sua casa hoje.
Então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Perceba que o texto, ele é narrativo e ele foca na ação. Jesus chegou, Jesus olhou para cima, Jesus disse, os verbos estão aí e a ação ela está acontecendo. Dá para a gente enxergar alguma coisa. Mas na pregação, eu posso construir uma narrativa de forma mais visível. Claro, sem atropelar o texto, sem denegrir o texto, sem corromper o texto. E eu poderia dizer o seguinte, eu vou refazer esses 2 versículos narrativamente. Eu queria que você prestasse atenção e ver se você enxerga o que eu estou dizendo. Quando Jesus chega debaixo da árvore em que Zaqueu está pendurado, ele olha para cima e mira Zaqueu nos olhos. Após alguns segundos de silêncio congelante, tempo suficiente para que toda a multidão perceba Zaqueu com os olhos arregalados no alto da árvore, Jesus diz, Zaqueu, desce rápido, porque hoje eu quero ficar em sua casa. Aquele que era chamado de publicano e pecador, agora ouve o seu nome proferido da boca de Jesus. A multidão em choque observa tudo em silêncio, enquanto Zaqueu despenca da árvore feito uma fruta madura. Sua alegria é estampada em um sorriso que vai de orelha a orelha. E aí a gente prossegue. Qual que é a ideia aqui? A ideia aqui é, usando palavras concretas, visuais, criar a cena, mas numa dinâmica que ela não seja o slow motion, ela tem que ter uma velocidade, porque é um sermão verbal, né? O que a gente está tentando fazer aqui é construir uma narrativa que vai mostrar aquilo que queremos afirmar em nosso sermão, que Jesus está buscando e salvando o pecador Zaqueu. E, consequentemente, que Jesus hoje continua buscando e salvando o pecador. Eu quero que meus ouvintes se identifiquem com Zaqueu e que eles se identifiquem com Jesus vindo buscá-los também. Uma vez que a gente mostra isso, a afirmação teológica encontra espaço no coração dos ouvintes, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o pecador. Esse princípio de mostrar primeiro para depois afirmar vale tanto para exposição bíblica quanto para aplicação, os movimentos da aplicação. Bom, concluindo, como pregar o evangelho com integridade de forma relevante e contextualizada, compreendendo o contexto para o qual estamos pregando, estudando o texto bíblico com as perguntas certas na mente e preparando um sermão para ser visto. Era isso que eu tinha para dizer para vocês hoje e espero que tenha contribuído com esse webinário. Eu estou à disposição das perguntas agora. Adrien, muito bom. Nossa, acho que alguém aqui comentou no chat que você fechou, assim, amarrou com chave de ouro aí tudo que a gente tem conversado nesses 2 dias. Antes da gente entrar nas perguntas, eu quero retomar o sorteio. Os 2 que foram sorteados já se manifestaram. E eu queria que você me ajudasse agora escolhendo mais 3 números, né? Então, primeiro, um número entre 1 e 174 então eu vou valorizar aí quem pra se gente inscreveu aqui. primeiro. Então eu vou escolher o número 1, que nunca é escolhido. Boa. Então pode número ser 1. você, né? Coloca aí o número 1. Para mim. Não sou eu, não. O Akil está colocando aqui para a gente. Vamos lá. Mileno Mendes. Então, Mileno Mendes Gustamão foi sorteado, aparece aqui. O tempo é pequeno, viu, gente? Enquanto a gente está respondendo as perguntas aqui, você tem que dar um salve e aparecer aqui para a gente, senão a gente vai ter que sortear no final da nossa live. Mais um número, Adrien, por favor. 15. Número 15. 15 é o... É que a gente está fazendo o GC aqui na hora. É o Lucas... É isso aí, eu não sei ler o sobrenome dele. Lucas Brutu. Então, o Lucas aparece também. Vamos para mais cima, um número, então. Adrien, 170. Olha, pessoal, os últimos aí. Os últimos serão os primeiros, hein? Vinícius Jordão. Estamos colocando aí. O Vinícius Jordão, o 170. Então, se você foi um dos 3 aqui sorteados nesse final,
aparece aí pra gente, aparece logo, mostra que você está aqui, e aí daqui a pouco, no final da live, eu dou as instruções de como é que vai ser para vocês retirarem os livros e receberem, na verdade, os livros, tá bom? Bom, Adrien, a gente recebeu algumas perguntas bem interessantes aqui. Eu queria começar com a pergunta do Fabiano. Ele pergunta o seguinte: Adrien, na dieta da igreja, para não ficarmos reféns das necessidades sentidas, como equilibrar a necessidade, uma pregação mais reativa, com o que as pessoas nem sabem que precisam, ou seja, uma pregação Primeiro, mais um abraço para proativa? Fabiano, é um amigo querido. Obrigado por estar assistindo, viu, Fabiano? Fabiano, eu acho que a gente tem um livro do John Stott, aquele livro, O Perfil do Pregador, que eu acho que é fantástico, antigo, que coloca o pregador como um mordomo, aquele que tem que cuidar da despensa da casa e da alimentação da família, e ele vai identificar quais são as necessidades nutricionais da família. E a gente, como pastor, tem que equilibrar isso. Às vezes existem algumas necessidades latentes, como agora, por exemplo, essa questão da pandemia, isolamento social, ansiedade, conflitos familiares, pessoas vivendo dentro de casa por muito tempo, filhos ansiosos porque não tem escola, e isso demanda da gente a necessidade de uma pronta resposta. Mas existem aquelas necessidades que são básicas de todo cristão, de crescimento espiritual, de aprender sobre perdão, de aprender sobre restauração, de aprender sobre serviço. Então a gente pode equilibrar. A melhor coisa que já fiz na minha vida, nessa questão de pregação para equilibrar, foi planejar com antecedência uma agenda de pregação para pelo menos 6 meses. Com algumas séries sequenciais, com alguns espaços para sermões avulsos, procurando identificar naquele ano, por exemplo, naquele semestre, quais são os grandes eventos que mexem com as pessoas, e também olhando para a minha comunidade e quais são as questões mais particulares. O Paul Scott Wilson, no livro dele, ele fala que a gente tem que pregar com atenção global. A gente tem que pregar pensando nos nossos ouvintes, que são os nossos membros, nossas ovelhas, mas tem que pregar uma mensagem que também faça sentido para essa audiência global. Por exemplo, se de repente hoje na sua igreja o pessoal do bairro chegar e aparecer ali, eles vão entender o que a gente vai dizer, aquilo que a gente vai falar faz sentido para eles. Não dá para a gente ter, às vezes, 2 sermões, um no bolso e outro para ser pregado, e se, dependendo da audiência, a gente puxa. A mensagem que a gente prepara tem que alcançar o coração do ser humano. Então, eu acho que esse equilíbrio, tendo uma agenda de pregação, pensando em séries de pregações, pensando em temas, em assuntos que são importantes e que são latentes no momento, e pensando naqueles que fazem parte do nosso crescimento espiritual. Você planejando uma série de pregações ou uma agenda de pregação para o ano, para o semestre, ajuda bastante. Adrien, uma pergunta nesse sentido de dieta de pregação e da relação com o público, né, com as pessoas que estão ali acompanhando os sermões, são pastoreados por nós. Uma pergunta do Israel que eu achei bem interessante. Ele diz assim: o púlpito deve estar no mesmo nível intelectual, cultural dos bancos da igreja? Ou os bancos da igreja devem acompanhar o nível do púlpito? A igreja deve crescer à semelhança do desenvolvimento do pregador? Uma vez eu tive envolvido muito com plantação de igreja quando estava no Brasil, né? E eu vi muitas vezes dizendo assim que quando a gente está pastoreando, a igreja começa a ter a cara do pastor, né? Para alguns é uma boa notícia, para outros nem tanto. Mas o fato é que, com certeza, o pregador ele está lá conduzindo a igreja no aprendizado. Na minha visão teológica, eu acho que o púlpito ele tem que estar no mesmo nível do pregador. O pregador, ele é um entre aqueles que ouvem. O pregador, ele não pode estar acima daqueles que ouvem. Apesar dele trazer a palavra, apesar de ser ele que vai estudar o texto bíblico, vai trazer a palavra, ele está pregando para ele também. Então ele precisa estar no mesmo nível daqueles que ouvem a pregação. Ele é o primeiro, na verdade, que recebe a aplicação da palavra na vida dele. Então eu acredito que na medida que o pregador ele aplica a palavra na vida dele, ele cresce, ele é transformado, o resultado na igreja também é o mesmo. Na verdade, eu tenho uma grande dificuldade com essa visão do pregador no pedestal acima
dos demais. No ponto de vista do layout da igreja, às vezes o púlpito está um pouco mais acima, porque é para facilitar que as pessoas enxerguem. Mas do ponto de vista teológico, o pregador está ali. É um entre aqueles que estão no banco, ouvindo a mensagem. Se eu entendi bem a pergunta, eu espero que tenha entendido, porque a pergunta apareceu, você fez, ela some quando eu começo a responder aqui. Então, eu acho que é isso. Se eu não respondi, desculpa, viu, Israel? Mas é isso que eu penso, que o pregador está no mesmo nível E outra coisa, nessa questão também do intelectual e cultural, eu tive aula com o Sidney Greidanos, que o Juliano citou aí, e uma coisa me marcou muito no que ele disse sobre como que a gente tem que preparar um sermão. Ele falou assim, olha, prepare um sermão que uma criança de 12, 13 anos, um adolescente, vai entender o que você vai falar. Porque se um jovem de 12, 13 anos entender o que você vai falar, a igreja toda vai entender. Né? Não menosprezando jovens aqui, mas é essa ideia de profundidade do ensino teológico. Agora, quando a gente prepara um sermão culturalmente muito elevado, a chance de poucos entenderem é grande também. Então a gente tem que... Essa é a arte da pregação, você trazer verdades profundas e apresentar de uma maneira simples. Eu acho que o melhor elogio que um pregador pode ter, depois que ele prega, é assim, olha, foi simples, foi fácil de entender. Eu acho que esse é o melhor elogio que alguém pode receber como pregador. Adrien, uma pergunta aqui do Fabiano também, mas que eu acho que está nessa linha aqui do que você está falando com a gente. Um público de igreja comum reúne pessoas dessa nossa geração da imagem que você falou, e você até deu essa ênfase, que as pessoas na pós-modernidade, elas ouvem com os olhos, né? Então, mas também tem gerações anteriores, e isso vai ser uma vida do pregador para sempre, né? Os pregadores de hoje, daqui a alguns anos, vão ter que encarar uma outra geração, e as gerações, enfim, a gente tem todas as gerações presentes na igreja. Como falar, então desse desafio geracional? Eu acho que eu respeito muito essa pergunta do Fabiano, mas eu acho que a gente não tem essa dificuldade tão grande em relação a sermos narrativos. Porque, como disse o Paul Wilson ontem, né? Quando a gente chega em casa depois do dia de trabalho, pode ser o pai, o avô, o tio, o jovem, e a gente senta na mesa para contar como é que foi o dia, a gente vai usar a história, a gente vai usar a narrativa. Olha, eu fui trabalhar, me encontrei com o meu chefe veio gritando comigo porque não estava bom o trabalho, eu fiquei bravo, dei as costas para ele me chamou e mandou embora. E a gente vai contar a história. Assim... E a gente, quando é criança, a gente cresce nesse mundo visual também, não da imagem projetada na televisão, mas da imagem na nossa mente. Na verdade, é lógico que a revolução tecnológica da imagem, ela também criou não só essa mente direcionada pela imagem, mas criou uma poluição visual na vida da gente. Não é verdade? Tanto é que tanta coisa que a gente recebe por e-mail, por mensagem, que a gente já descarta, a gente não quer nem ver. Né? É uma poluição visual. A pregação, ela vai apresentar imagens que eu creio que aqueles que estão ali na igreja para ouvir, estão na expectativa de ouvir e de enxergar. E se você for bem visual, narrativo, a pessoa mais de idade, quanto mais jovem, ele vai ficar antenado. Né? Ele vai ficar antenado. É claro que eu acredito que, no que diz respeito à forma do sermão, à estrutura homilética, aqueles mais antigos de igreja que cresceram numa outra geração, talvez tenham dificuldade quando a gente muda um pouco o estilo para mais narrativo e abandona os pontos, os argumentos, porque a pessoa fica meio perdida, porque as pessoas acabaram criando uma régua para avaliar o sermão, para medir o sermão. E quando a gente muda o estilo de régua, aí fica difícil de avaliar o sermão. Eu lembro, por exemplo, quando eu era professor no SPS, logo que eu ensinei, comecei a ensinar as 4 páginas, eu fui chamado de ter matado o Herculano Gouveia. Isso é uma mentira, porque eu ensinava também o método clássico e ensinava as 4 páginas. E os alunos tinham a liberdade, na última prática de pregação, de escolher o método que eles quisessem. E um deles, logo no começo, eu lembro dele, o aluno chamava Vanderlei, muito bom pregador, ele resolveu pregar um sermão de 4 páginas. E foi interessante a crítica, porque a maioria dos professores, na época, e com razão, não tinham as réguas das 4 páginas para avaliar aquele sermão. E aí eu lembro de uma crítica que foi feita,
que foi dito assim, mas você não pregou um sermão, você contou uma história, você falou do texto, uma história do texto bíblico, você aplicou na nossa vida, depois você voltou para o texto bíblico, continuou explicando o texto, daí fez outra aplicação, não foi um sermão isso. E eu pensei, nossa, foi exatamente aquilo que eu ensinei para ele, um sermão narrativo. Então, quando a gente tem essas réguas, às vezes é difícil a gente desconstruir. Mas uma coisa eu te garanto, que cada vez mais você vai ter uma geração visual na igreja, e cada vez menos uma geração que não é visual. Uma pergunta aqui do Júlio, o Julinho, nosso colega, ele pergunta o seguinte: quais são os cuidados que devemos tomar para não forçar o significado de um texto em busca de responder a uma necessidade da congregação? Acho que vários pregadores se veem nessa tensão, né? Até onde eu posso ir, né? Acho que é interessante a pergunta dele. O Júlio, é uma boa pergunta. Os cuidados, eles são aqueles que eu apresento no segundo ponto dessa palestra, que é estudar o texto com integridade, usando as ferramentas hermenêuticas, exegéticas, para entender o texto. Você ter as perguntas certas do texto é importante, né? Agora, às vezes você está lendo um texto que você chegou à conclusão, porque você fez o estudo correto, que aquele texto específico não responde àquela pergunta que motivou você a preparar o sermão. Você pode ir para um outro texto, estudar o texto, um texto que aborde aquela problemática. Ou então, uma vez que você está estudando esse texto bíblico e você chegou à conclusão de que esse texto responde outras perguntas, então pregue sobre essa outra necessidade. É aquela questão. A necessidade do ouvinte me direciona para o texto, mas a necessidade do ouvinte não determina o que eu vou dizer para o ouvinte. Ela me direciona para o texto. E é o texto que vai me capacitar, me habilitar e me dar o conteúdo para comunicar com o ouvinte. E aí é que eu acho que essa pergunta do Danilo também vem bem. A gente deve ter um cuidado para não tentar prender a atenção das pessoas, sem levar em consideração que o Espírito Santo os levará ao interesse por ouvir. Como que concilia essas duas coisas? Talvez a nossa atuação como pregador e aquilo que Deus vai fazer através da pregação. Primeiro, a gente não deve nunca, Danilo, claro, a gente nunca vai desconsiderar que é o Espírito Santo que está agindo, que está falando, que está pegando as nossas palavras e que está aplicando na vida dos ouvintes. Mas é claro que eu quero ser ouvido. Eu não quero pregar e não ser ouvido. Eu quero ser, como diz a nossa mensagem aqui, o mais relevante e íntegro possível. Então, eu gosto muito do que o John Stott fala no livro Eu Creio na Pregação, que o que nós precisamos como pregadores hoje, muito mais do que técnicas, é teologia. Certo? Em que sentido? Aquilo que a teologia da pregação, o que eu acredito que é a pregação. E eu acredito que na pregação Deus está me usando, está usando o pregador para falar com o ouvinte. Então eu quero ser efetivo, eu quero preparar o texto da melhor maneira possível, eu quero escrever o meu sermão, eu quero ler o meu sermão, eu quero refazer a construção para que seja mais visível, mas sempre com cuidado de não corromper o texto bíblico. Na verdade, eu acho que as duas coisas vêm juntos, o Espírito Santo e o seu preparo. Eu creio piamente que se você for pego de surpresa para trazer uma palavra num grupo e você não estudou o texto bíblico, eu creio que o Espírito Santo vai te usar. Mas eu creio que na medida que você se dedica, que você estuda, que você debruça, que você gasta tempo preparando o sermão, ele vai te usar muito mais. Muito mais. Adrien, a gente tem mais uma pergunta que eu quero fazer para você antes de encerrar, mas eu vou aproveitar esse momento porque 2 dos nossos sorteados não apareceram. Olha então só, não está querendo ganhar livro, hein? Não ganharam aí o lançamento do Pusqual Tools, então a gente tem sortear mais 2 números. Então escolhe para a gente aí, do 1 ao 174. 30. 30. Vamos ver quem que é o 30. O 30. Só tá tendo chance, hein? Vai, gente, ó. Eu nunca ganho sorteios, viu? 30 e 45. Já vou dar os 2 números para facilitar. Tá bom. Ó, o 30 é o Luiz Fernando Massunga. Então, Luiz Fernando Massunga, aparece aí, tá? Pra gente sortear você. E o 45 é o Antônio Carlos Nunes. Antônio Carlos Nunes e Luiz Fernando, apareçam.
última chance, tem uma pergunta aí do Adrien para ele responder e vocês aparecerem, tá bom? Bom, voltando à nossa pergunta, uma pergunta do Albert, Adrien, e eu vou juntar ela com uma outra que a gente recebeu aqui também, falando sobre o uso de ilustrações e tudo mais. Então, o Albert pergunta o seguinte: o que você pensa sobre os pregadores fazerem cursos de contadores de histórias? E até vou fazer um parênteses aqui, né? Tá muito em moda a gente ouvir falar sobre storytelling, ferramentas de oratória, muitos oradores, né, no sentido mais não tão específico, né, da homilética, né, falando sobre storytelling, como contar histórias e tal. Então isso pode ser considerado conteúdo e treinamento importante para uma mudança paradigmática na prática da pregação? Primeiro abraço para o Albert, amigo meu de infância, pastor também em São Paulo, plantador de igreja. Bom que você está aqui, Albert. Toda ferramenta ela é útil, mas ela tem que ser usada com sabedoria. Claro que um curso de storytelling vai te dar algumas técnicas, mas eu acabei de falar aqui, citando o John Stott, que o que faz de nós pregadores não são as técnicas, é a teologia que a gente tem. Então, todas as técnicas que a gente vai aprender, elas têm que passar sob o crivo da nossa teologia bíblica sobre pregação. Na verdade, se ela passa sob o crivo da nossa teologia bíblica sobre pregação, vamos usar. Vamos usar. Por exemplo, uma das técnicas de você ser narrativo é você focar nos personagens. Essa é uma técnica que você vai aprender em qualquer curso de storytelling, né? Apresentar os personagens em seu contexto, para que as pessoas enxerguem. É uma boa técnica. Agora, teologicamente, quem são os personagens? O que eu vou dizer dos personagens? Eu vou tornar o meu sermão antropocêntrico se eu focar demais nos personagens? Então, os princípios teológicos que a gente tem é que vão validar as técnicas que a gente aprende até fora do seminário. Eu acho que sim, que a gente pode aprender muita coisa boa com cursos de como contar história, como ser narrativo, como ser mais visual, como ser mais dinâmico. Por exemplo, você vai aprender num curso desse que quando você conta uma história é diferente de quando você lê um livro, né? E quando você conta uma história, você tem que contar numa velocidade. Eu costumo dizer assim que contar uma história no sermão é que nem regar um jardim. Se eu pegar aquela máquina VAP e botar pressão para regar o jardim, eu vou destruir o jardim. Então não pode ser muito rápido. Por outro lado, eu não posso pegar um regador com 2 furinhos e ficar querendo regar um jardim grande, que eu vou levar o dia inteiro para regar. Eu tenho que achar a pressão ideal da água para poder aguar o jardim e poder cuidar bem do meu jardim. Então, o storytelling vai te ajudar. Pô, como é que você conta uma história para prender a mente dos ouvintes? A questão da pregação é que eu conto histórias com uma intenção teológica. No caso das 4 páginas, quando eu conto uma história, seja ela bíblica, eu tenho uma intenção teológica na página 1 de apresentar o problema na qual aquele personagem está envolvido. Na página 3, apresentar Deus agindo sobre o problema. Na página 2, quando eu conto essa história, eu conto uma história com o objetivo intencional, teológico, de apresentar esse foco na condição humana caída no mundo que eu vivo. Na página 4, no caso das 4 páginas, eu procuro mostrar a ação de Deus, uma história que mostra a ação de Deus agindo hoje. Então, quando a gente submete as histórias, a maneira como a gente conta as histórias, a essa intenção teológica que está por trás do sermão, ok, é bem-vindo, né? Agora, eu não fiz curso de storytelling, o que eu aprendi de como contar história, eu dei o exemplo aqui na História de Zaqueu, foi no livro do Paul Scott Wilson. Fica aí a dica para quem não tem como fazer um curso de storytelling, lê o livro do Wilson. Que tem a ver um pouco com isso, para a gente fechar, é que o Eduardo ele pergunta sobre o uso de mídias visuais como recurso para pregação, fotos, vídeos, obras de arte. Você comentou isso na sua palestra também. E eu acho que, e o próprio Emílio, ontem na primeira palestra, também falou sobre isso. Eu queria expandir um pouco a pergunta dele, porque a gente vê, às vezes, muita discussão em cima dessa, lá na ponta, né, que é, usa ou não usa PowerPoint? Eu uso ou não uso imagens e tal. Mas usar PowerPoint vai dispersar o pessoal do pregador para o material, né, para o slide. Assim, que dica que você dá aí sobre isso? O que você pensa sobre isso? Olha, eu já usei muito mais o PowerPoint do que hoje. Eu acho que é um recurso fantástico, dependendo do que você está fazendo com ele. Não adianta você ter o PowerPoint para projetar um monte de texto. Agora, quando você usa o PowerPoint, a imagem, o que vai acontecer? Você tá pregando
e você está ilustrando, a imagem serve para ilustrar o que você está dizendo. Então, primeiro, ela tem que estar conectada com aquilo que você está pregando. Só que quando você projeta uma imagem no PowerPoint, ela, por um lado, ela pode ajudar o ouvinte a entender através da ilustração o que você está pregando. Por outro lado, você vai criar uma barreira para que ela crie as próprias imagens, porque você ofereceu a imagem para eles. Eu gosto muito de usar o exemplo de quando eu era criança, eu escutava muito jogo de futebol no rádio e não via na televisão. E quando os locutores eles eram fantásticos, eles eram narrativos na locução do jogo de futebol. E eu conseguia, escutando o jogo de futebol no radinho, enxergar um jogo que eu criava na minha cabeça. Pode ser que o locutor estivesse exagerando, que a bola passou longe do gol, mas ele gritou como se fosse quase gol, mas ele me ajudava a enxergar, mas eu criava as imagens. Né? Agora, quando eu assisto o jogo de futebol na televisão, as imagens elas estão ali. Então, eu não estou criando nada, eu estou só recebendo. Eu acho que quando a gente consegue um equilíbrio entre usar imagens de PowerPoint e criar imagens, é bom. Às vezes, por exemplo, eu uso, às vezes, um vídeo que vai ilustrar algo que eu estou ensinando. Agora, toda ilustração, não teve essa pergunta, mas eu vou cair nela, ela não pode ser inserida no sermão simplesmente para ter conteúdo no sermão. Toda ilustração que eu uso no sermão, ela tem que ser intencional, ela tem que ter um objetivo, que é ilustrar aquilo que eu estou falando, aquilo que eu estou ensinando. Ou eu vou ilustrar o problema que eu estou trabalhando, aprofundando no mundo contemporâneo, ou eu vou ilustrar a graça de Deus que eu estou falando no mundo contemporâneo. Às vezes, se você encontrar um bom vídeo que ilustra a graça de Deus, vai te ajudar. Eu uso. Às vezes eu não acho, às vezes eu prefiro contar uma história. Então, o equilíbrio é fundamental. Adrien, a gente precisa fechar aqui o nosso momento e vamos encerrar o nosso webinário. Queria agradecer muito a tua presença, a tua fala aqui com a gente. Foi ótimo. Assim, eu anotei várias coisas aqui para mim sobre contextualização e algumas técnicas, alguns insights que você trouxe. Muito obrigado, de verdade, viu? Eu que agradeço, um privilégio muito grande estar de volta, né, no contexto do Seminário Presbiteriano do Sul, que está no meu coração. Estudei aí, lecionei aí e carrego no coração o seminário. Muito bom ver aqui no chat alunos, ex-alunos, colegas, pastores, e eu peço que Deus abençoe os pregadores e que eles, depois desse webinário, eles tenham no coração mais disposição para pregar de maneira efetiva, contextualizada, porque Deus escolheu a pregação para salvar aqueles que estão se perdendo.